Vamos começar, então, a nossa live hoje. Eu coloquei lá nos grupos que a gente ia falar sobre Lucas, capítulo 15, e a gente já falou sobre essas parábolas, né? Mas hoje eu vou trazer uma outra visão acerca do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Quem quiser abrir, nós vamos ler o versículo 1º, o segundo versículo desse capítulo. E vamos meditar, então, né, sobre essas parábolas, capítulo 15 de Lucas, versículo 1 e 2. Depois vamos meditar sobre essas parábolas, né, sobre a resposta de Jesus aos fariseus e aos escribas. Diz assim: Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, o que a gente entende das parábolas do capítulo 15, elas não são nada mais, nada menos que uma resposta, uma boa resposta de Jesus, sendo judeu, aos fariseus e aos escribas. Por quê? Porque os escribas, os fariseus, os saduceus, e por que não dizer os essênios e outros grupos religiosos daquela época, eles tinham um pensamento de que eles eram superiores às pessoas que não eram religiosas e também superiores aos que não eram judeus. Basta ver que eles davam um tratamento para quem era gentil, era chamado de cachorrinho ou de cão, né? Por isso que aquela mulher, quando vai receber o milagre, quando Jesus diz, né, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, que Jesus estava dizendo, né, não é lícito pegar o pão de Israel e dar para os gentios, aquela mulher responde dizendo: mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, então, liberta a filha dela que estava endemoniada, e ela recebe o milagre. Jesus diz: nem Israel vi tamanha fé. Então, esses grupos religiosos, eles tinham um conceito que eles eram superiores, que eles eram mais importantes, que eram melhores. E basta ver isso naquela parábola que Jesus fala, do publicano e do fariseu, quando eles estão orando, que o fariseu batia no peito e dizia: eu não sou como esse publicano pecador. Eu dou o dízimo, eu faço as minhas orações, eu estudo a Torá. Mas o publicano, ele dizia assim: eu não sou nem digno de levantar os meus olhos ao céu, porque eu sou um pecador. E aí Jesus já vai contrariar os fariseus com essa parábola, mostrando e dizendo que quem saiu justificado não foi o fariseu, mas quem saiu justificado foi o publicano. Porque Jesus não veio para os que eram sãos. Ele diz: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então, a gente entende que Jesus, quando ele vai iniciar o seu ministério, ele já não escolhe Jerusalém. Ele já vai para Galileia, para uma região de pescadores, para uma região que, segundo a Bíblia, estava na sombra da morte, a Galileia dos gentios. E quando Jesus chega lá, então se cumpre a profecia de que a luz resplandece. Uma região aonde os judeus consideravam os galileus impuros, porque a gente sabe que as Decápolis, as 10 cidades gregas, ficavam na região da Galileia. A gente sabe também que a região da Galileia era uma região até de uma linguagem mais simples, de um povo mais simples, e Jesus escolhe justamente a Galileia para habitar, e vai habitar na casa do apóstolo Pedro, em Cafarnaum, numa região de pescadores, e ele, então, até contraria os seus próprios irmãos, porque os irmãos de Jesus, eles vão questionar Jesus, dizendo: mas tu não é um profeta? E profeta que quer aparecer não tem que estar em Jerusalém? Porque Jerusalém, que é o centro da religiosidade, é onde os profetas,
se evidenciam, e Jesus contrariava os próprios irmãos e permanecia na Galiléia. Inclusive, os irmãos de Jesus, no Evangelho, querem internar Jesus num manicômio. Acho que Jesus, ele não está muito bem da cabeça, porque ele vai desenvolver a sua chamada, seu ministério entre os necessitados. E quando Jesus vai a Jerusalém, a gente percebe que Jesus, quando ele chega em Jerusalém, ele não vai para os lugares de festa, ele vai para o tanque de Betesda. Ele vai e cura um cego no tanque de Siloé. Ele faz o seu ministério entre os pobres, entre os necessitados, entre os pecadores, entre os doentes, os leprosos. Jesus tocava em leprosos, contrariava o que os religiosos acreditavam, que não se tocava em morto, não se tocava em leproso. Jesus tocou no caixão daquele menino, do filho da viúva de Naim. Aquilo para o sacerdote era algo abominável. E por isso que eu não acredito, e vou ser sincero, eu não acredito quando as pessoas falam, fizeram aquele cemitério na frente da porta dourada, porque Jesus jamais passaria ali. Não. Jesus, ele não é um sacerdote, nem um sumo sacerdote humano. Para Jesus passar naquele cemitério, como tocar num leproso, como tocar no caixão do filho da viúva de Naim, como tocar naquela menina morta, para Jesus, que é o sumo sacerdote, o supremo sumo sacerdote dos bens eternos, não tem problema nenhum. Se ele tiver que cruzar naquele cemitério, ele cruza. Se ele tiver que passar no cemitério dos judeus, ele passa, porque para Jesus o ser humano está acima da lei. O homem vale mais que a lei. E é por isso que esses fariseus, eles não aceitavam a Cristo como Messias. Porque aonde já se viu, primeiro, não era um Messias guerreiro, não veio fazer uma revolta, veio fazer uma revolução espiritual. Em segundo lugar, os discípulos comiam espiga sem lavar as mãos, colhiam no sábado, curava no sábado, tocava no leproso, tocava no caixão de um morto, e não ficava impuro. Então, os fariseus e os escribas, eles viviam perseguindo Jesus por onde ele ia, para tentar achar Jesus alguma falta que pudesse acusar ele. Mas era muito difícil, porque Jesus, ele era o Filho de Deus. Jesus era Deus. E no capítulo 15, mais uma vez, os fariseus começam a murmurar entre si. Murmurar é falar baixinho. Será que ele não sabe que são pecadores? Como que ele come com os pecadores? Como que ele permite que uma prostituta toque nele, unja ele? Como que ele permite que essas pessoas dessa qualidade inferior espiritual, perdidos, impuros, se aproximem dele? E sabe que eu estava pensando, esses dias, enquanto eu meditava nessa mensagem, será que nós também não somos um pouco fariseus de vez em quando? Não nos sentimos melhores do que os pecadores? Não nos sentimos assim acima da média porque nós temos a Cristo, somos salvos? Às vezes não desprezamos, não olhamos assim com acepção para as outras pessoas, porque Jesus não fazia acepção de pessoas. Será que às vezes a gente não olha até mesmo para um familiar da gente, com um olhar diferenciado, porque não é tão crente, não é tão espiritual? Eu sou mais espiritual, eu vou na igreja, eu vou no culto, eu vou lá para a ceia. E será que às vezes esse sentimento não tenta invadir o nosso coração e o diabo não tenta colocar em nós esse sentimento de superioridade, esse sentimento de agora eu estou bem, os outros estão abaixo, são pecadores, são prostitutas, são viciados? E é por isso que eu amo a Jesus, sabe por quê? Porque na presença de Jesus ninguém vale mais do que ninguém.
Ninguém vale mais do que ninguém. Às vezes eu olho ali na igreja, eu olho nas nossas viagens, né? Tem pessoas nas nossas viagens que têm muito dinheiro. Outras pessoas têm muito estudo. Outras pessoas que estão conosco têm uma posição na sociedade muito elevada. São juízes, magistrados, professores universitários. Mas também nas nossas viagens tem a pessoa que economizou uma vida inteira, que limpa a casa do juiz, que limpa a casa do professor. Mas quando nós chegamos lá, todos somos iguais, porque na presença de Jesus todos valem a mesma coisa. O sangue de Jesus foi o preço pago pela alma do rico e pela alma do pobre. Na presença de Deus não tem rico, pobre, branco, preto, alto, baixo, não tem mendigo, não tem doutor. Todo mundo vale a mesma coisa. Paulo diz que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que pela tradição recebemos dos nossos pais, nem com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue dele nos comprou. Na cruz do Calvário, fomos comprados, o preço foi pago, e não há diferença. E por isso que eu louvo a Jesus. E quando Jesus ele vai dar a resposta para os fariseus no capítulo 15, eu começo a entender que as três parábolas que se seguem, a parábola da dracma, a parábola da ovelha e a parábola do filho pródigo, é uma resposta que Jesus está dando, controversa, à murmuração dos fariseus. Ele vai mostrar para os fariseus que Deus se alegra com aqueles que estavam perdidos e são achados, com aqueles que estavam no pecado e são perdoados, com aqueles que não tinham expectativa, que se sentiam à margem da sociedade, esquecidos. E é isso que consiste as parábolas, na alegria de Deus, na alegria do céu, quando um pecador é achado, quando um pecador se arrepende. E ele vai dizer na parábola da ovelha perdida, eram 100 ovelhas. Uma ovelha se perdeu e as outras 99 ele vai deixar elas. Olha que coisa tremenda. Ele deixa as 99 e vai buscar a ovelha que estava perdida. E a Bíblia diz que ele não deixa as 99 no aprisco, ele deixa as 99 no deserto. E ele sai em busca de uma ovelha que se perdeu. E eu fiquei meditando, eu digo, como que Jesus deixa 99 no deserto? Ele é o pastor. E deixa as 99 e sai para buscar uma perdida. Eu levei um tempo para compreender isso. Mas eu entendi uma coisa. Que quando Jesus me deixa para buscar alguém perdido, ele me deixou com mais 98. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Existem mais 98 ovelhas ao teu lado. Ovelhas para te ajudar, para te proteger, vivendo em unidade. E eu entendi isso e me lembrei de uma frase de um pregador americano, Miles Monroe, que faleceu há pouco tempo. Ele disse: uma ovelha não pode contra um leão, mas um exército de ovelhas é mais poderoso que um exército de um leão. Aí eu entendi que quando Jesus deixa as 99, Jesus deixa ali um grupo
um grupo que vai se ajudar, vai se proteger, vai estar junto. E isso que está acontecendo conosco. Entenda uma coisa nessa noite, você não está só. Você tem eu, você tem os irmãos, você tem mais gente para te ajudar, mais gente para te proteger, para orar por você. Como eu tenho orado por vocês, vocês não têm ideia. Eu não tenho só um rebanho chamado Igreja Assembleia de Deus Monte Sião. Vocês também fazem parte do meu rebanho. Porque eu, como pastor, além de cuidar da alma de vocês, orando, jejuando, eu ainda trago, sempre que possível, um alimento para vocês. E Jesus deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu. Agora entenda uma coisa, ele está explicando para os fariseus que a ovelha perdida, ela se perde. E a característica dela, ela se perde por causa da inocência. Ela se perde por inconsequência, ela é inocente. Então ela olha lá e vai se distanciando. Ou vê alguma coisa que chama atenção e se distancia. E Jesus está explicando para os fariseus e escribas, que são mestres da lei, que são versados na Torá, que essas ovelhas que se dispersam são ovelhas que ainda não têm maturidade espiritual, que estão começando na caminhada, que estão aprendendo. Eu vou usar a palavra ignorante, mas não é na questão de ignorante, de grosso, de estudo, mas ignorante acerca das escrituras, da maturidade, são ovelhas novas. São ovelhas que estão começando, então, na sua inocência, na sua falta de entender a gravidade que é se afastar de um rebanho, acaba se afastando. Então, quando esta ovelha se afasta, o pastor, ele entra numa busca, num resgate, ele vai ao resgate dessa ovelha. E Jesus está dizendo, eu sou esse pastor. Eu vim resgatar essas pessoas que não são tão sábias como vocês, tão entendidas como vocês, tão versadas como vocês. E foi para essas pessoas que eu vim. E ele vai e ele diz assim, e ele acha a ovelha. Ele encontra ela, coloca ela nos seus ombros, traz ela de volta. Olha que coisa tremenda. Ele vai trazer ela de volta, cheio de alegria, e vai para casa e reúne os seus amigos, os seus vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E ele diz, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele está dizendo para os fariseus, vocês são esses 99 que se acham melhores, superiores. Mas há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que quando Deus olha para vocês, que batem no peito e dizem, eu não preciso, eu já sou salvo, eu não preciso disso. E, gente, eu olho para Paulo, às vezes a minha esposa olha para mim e diz assim, mas tu não é Paulo, tu não é Jesus. Eu digo, eu sei. Mas Paulo me disse, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu olho para Paulo. E Paulo escreve para Timóteo, glória a Deus, aleluia, Jesus. digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não é porque eu sou um pastor, não é porque eu oro, não é porque eu jejuo, não é porque eu estou na igreja, porque eu faço obra social. Não, é porque eu necessito do mesmo arrependimento para ser salvo do que aquele que não ainda entendeu a palavra da salvação e do evangelho. E ele está dizendo para esses fariseus que há muito mais alegria no céu, e haveria, imagina a alegria que haveria se esses 99 justos aos seus olhos
entendessem que eles também necessitavam deste arrependimento. Então, primeiro é a ovelha, depois ele usa a dracma. E olha que coisa interessante. A ovelha estava perdida, mas ela não tinha consciência de que estava perdida. Mas ela sabia que estava perdida, mas não tinha consciência do perigo que ela vivia. A dracma não. A dracma estava perdida, não sabia que estava perdida porque não tinha consciência, é um objeto inanimado. E ela estava perdida dentro da casa. E a casa é um ambiente familiar. A casa é um ambiente familiar. O que Jesus estava dizendo é que aquela dracma perdida dentro da casa eram estes fariseus que estavam dentro da religião, que iam para o templo, mas estavam mortos, e mortos não têm consciência e não sabiam que estavam mortos. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas não sabe que está morto, não sabe que está perdido. Era como aqueles fariseus. Jesus olhava para eles e dizia assim: vocês estão perdidos. Vocês estão dentro da casa, vocês vão para o templo, vão para a sinagoga. Vocês acreditam que estão salvos, mas estão perdidos. Aí Jesus dispara algo interessante. Ele diz assim: mas quando a mulher soube que a dracma estava perdida, ela começou uma busca diligente para encontrar a dracma. Uma busca para encontrar a dracma. Aí ela fez o que? Acendeu a luz. Quando ele fala acendeu a luz, ele estava dizendo para os fariseus: Deus me enviou e eu sou a luz do mundo. Porque ele queria também iluminar aqueles homens. E ele vai dizer: e ela varreu a casa. E quando ele fala varrer a casa, para nós parece uma linguagem cotidiana. Eu pego a vassoura e vou varrer a casa. Não. O varrer a casa na parábola é como limpar a casa e tirar o fermento. Jesus estava dizendo: eu sou a luz, vim para tirar o fermento, e se a luz for acesa e o fermento velho for tirado, a dracma perdida é achada. O que Jesus estava dizendo é o que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos, até Jesus aparecer, não sabia que estava morto. Ele tinha certeza, convicção: estou fazendo tudo certo. Sou príncipe, doutor da lei. Mas quando Jesus apareceu, acendeu uma luz para Nicodemos. E Nicodemos pensou assim: eu preciso falar com ele. Eu preciso encontrar ele. E aí Nicodemos vai ao encontro de Jesus em João capítulo 3 e diz assim: eu sei que tu és de Deus. Ou seja, já estava iluminado. Eu sei que tu és de Deus, porque ninguém fazes os milagres que tu faz se não vier de Deus. Aí Jesus diz assim: tu precisa nascer de novo, Nicodemos. E aí Nicodemos diz assim: mas como pode eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? E aí Jesus diz: quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tu tem que varrer a casa. Tem que tirar tudo que está dentro de você, tudo aquilo que está dentro de ti, que tu aprendeu até hoje, que fez você acreditar que estava vivo, mas está morto, está perdido. Ou seja, imagina você chegar para um homem como Nicodemos, profundo conhecedor das Escrituras, e dizer para ele: esquece tudo que tu aprendeu até agora e começa de novo.
Começa do zero. Recomeça a tua história. É como chegar para uma pessoa que viveu a vida inteira numa religião, recebeu dos pais, cresceu fazendo aquilo, acredita que aquilo é 100% correto e de repente aparece Jesus e diz assim, esquece tudo que tu aprendeu até agora, tudo que tu fez até agora, limpa tudo e começa como um bebê, do zero. Para Nicodemos aquilo era muito difícil. Para Nicodemos era quase impossível. Mas a Bíblia diz que Nicodemos aceitou a proposta. Recebeu luz, limpou a casa, aceitou a Cristo e seguiu a Cristo. Ainda que muitos digam secretamente, era ele que se levantava no meio do sinédrio para defender a Cristo. Quando questionavam, era Nicodemos que se levantava e defendia Jesus, a ponto dos fariseus perguntarem, por acaso tu te tornou um deles? Porque viram que a dracma que estava perdida dentro da casa foi achada. E a terceira parábola que Jesus fala é do filho pródigo. E olha que coisa interessante, a primeira parábola, a ovelha estava perdida, tinha, entendia que estava perdida, não tinha consciência e precisou de um resgate. Na segunda parábola, a dracma não tinha consciência, não sabia que estava perdida e precisou de uma busca. Mas a terceira parábola é muito mais forte. E por isso que eu falo que essa resposta controversa de Jesus chocava os fariseus. Por quê? Porque Jesus vai comparar o filho pródigo aos fariseus e aos escribas. E ele vai usar uma linguagem tão forte que se eu estivesse lá, ficaria chocado. Ficaria chocado. Jesus vai dizer que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu a herança. E esse filho foi embora, gastou tudo o que ele tinha com as meretrizes. Quando houve uma fome na cidade, foi parar dentro de um chiqueiro de porcos, para apacentar os porcos. Queria comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Jesus estava dizendo assim, vocês, fariseus e escribas, vocês receberam muito. Deus deu muito para vocês. Vocês são os filhos que rejeitaram o pai, que gastaram tudo que receberam de uma forma que não era lícita. Se prostituíram, mudaram a Torá para costumes humanos, costumes de homens. E hoje, vocês todos estão dentro de um chiqueiro. São vocês que estão sujos, que estão assim com Roma, que querem comer o que Roma come, os sumos sacerdotes corruptos. Vocês estão vivendo dentro de um chiqueiro. Imagina para um judeu ouvir essa comparação. Jesus explicitamente estava dizendo para eles, vocês estão vivendo com os porcos. Vocês estão no meio de um chiqueiro. E aí eles ficam tudo olhando para Jesus. E aí Jesus disse assim, só que o filho pródigo caiu em si e disse, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão em abundância. Levantar-me-ei, voltarei para o meu pai e direi para ele, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. O que Jesus estava dizendo para eles é que eles estavam em rebeldia.
contra Deus. Olha que coisa tremenda. Rebeldes. Por isso que o pai ficou em casa. Porque eles sabiam o caminho certo, sabiam o caminho de volta. Estavam na rebeldia, e eles ouvindo tudo isso, e Jesus dizendo: vocês sabem o que tem que fazer para voltar para o Pai, para voltar para casa, para voltar a ser filho, mas vocês continuam dentro desse lugar, querendo se alimentar com coisas que não é o Pai que está dando para vocês. E aí ele completa a parábola dizendo: e levantando-se, foi. E quando ele estava chegando, o pai viu ele de longe. E aí o pai correu ao seu encontro. Irmãos, quando ele fala o pai correu ao seu encontro, os fariseus se escandalizaram. Primeiro, um ancião não corre. É contra a cultura. Porque para correr ele teria que levantar a barra do seu vestido e mostraria suas pernas. E eles jamais fariam isso. Mas para salvar um filho, Jesus disse: o pai faz qualquer coisa, vocês não estão entendendo. Lançou-se ao seu pescoço, lhe beijou. E olha que coisa interessante. Se você ler a parábola, você vai entender o amor de Deus mesmo por aquele povo, porque o filho disse assim: eu vou me levantar, vou voltar para casa, vou dizer ao meu pai: pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser como um dos teus trabalhadores. Não é isso que ele falou? Mas quando ele chega, é isso que ele fala para o pai? Você já leu o texto? Ele fala isso para o pai? Não, o pai não deixa. Ele começa assim: pequei contra o céu e perante ti, e o pai interrompe ele. O pai não deixa ele completar a frase. O pai sabe que ele estava voltando arrependido. Então o pai não deixa ele dizer: faze-me como um dos teus trabalhadores. O pai interrompe ele e diz: traz o animal cevado. Vamos fazer uma festa. Vamos nos alegrar. Porque aquele filho que estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. E ele estava dando uma resposta para os fariseus: vocês podem sair dessa situação, voltar para o pai. O pai vai receber vocês, vai colocar uma sandália nova nos pés, uma veste nova e limpa, um anel no dedo de vocês, mas vocês precisam deixar esta rebeldia. Então, olha que coisa tremenda. A ovelha sabia que estava perdida, não tinha consciência, precisava de resgate. A dracma estava perdida, não sabia que estava perdida, precisava de uma busca. O filho estava perdido, sabia que estava perdido porque era rebelde, precisava voltar para casa. Mas aí Jesus fala assim: todos esses que estavam perdidos foram achados. E toda vez que o que estava perdido foi achado, tinha festa. Teve festa para a ovelha, teve festa para a dracma, teve festa para o filho pródigo. E os fariseus se calaram, porque não tinham mais respostas para dar para Jesus. O que Jesus estava dizendo é que todos aqueles que vinham até ele, ou que eram encontrados por ele, ou achados por ele, teriam direito à salvação e à vida eterna. E estes que acreditavam que tinham, perderiam a salvação. Olha que coisa tremenda a passagem de Zaqueu. Lucas capítulo 19. Jesus entra na casa de Zaqueu. E Jesus, ele está lá comendo. E quem é que está murmurando? Os fariseus, os religiosos. Porque Jesus estava na casa de Zaqueu, um cobrador de imposto, um pecador, comendo com ele. Mas Jesus está comendo com ele, mas Jesus está calado. Por quê? Porque Jesus estava esperando de Zaqueu uma iniciativa de que verdadeiramente ele estava arrependido.
E tu sabe aonde que ele encontra o arrependimento de Zaqueu? Quando Zaqueu verbaliza e diz assim: olha, Jesus, eu preciso dizer uma coisa. Eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Aí Jesus fala: hoje entrou salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão, porque Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquilo que Zaqueu verbaliza. E o porquê Jesus disse que é filho de Abraão? Porque se você ler Levítico, quando eu defraudo alguém, engano alguém, roubo alguém, eu não posso devolver para aquela pessoa só o que eu tirei dela. Eu tenho que devolver o que eu tirei e uma porcentagem a mais. Zaqueu disse: eu vou fazer o que Levítico manda, eu vou devolver a mais do que eu tirei. E aí Jesus disse: então você é filho de Abraão. E hoje entrou salvação na sua casa. É por isso que quando o filho pródigo volta, ele diz: pequei contra o céu, pequei perante ti, não sou digno. O pai viu arrependimento no coração do filho. Então, nesta noite, o que nós estamos aprendendo aqui esta live é que em todas as situações o que estava perdido foi achado. E talvez nós, nesta parábola, podemos ser a ovelha perdida, a dracma, o filho, ou quem sabe os fariseus. Só minha igreja salva, só a gente é salvo, só quem está comigo vai para o céu, quem não faz, né, aquilo que é feito na minha igreja vai para o inferno. Sabe qual é a coisa mais linda, irmãos? Que eu vejo quando os nossos grupos se reúnem em Israel e que eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de ser pastor. Quando nós nos unimos, eu não vejo católico, eu não vejo adventista, eu não vejo evangélicos, não vejo presbiterianos, CCB, Testemunha de Jeová. A única coisa que eu enxergo na minha frente são almas preciosas para Cristo. E muitas vezes estas parábolas nos ensinam que nós precisamos meditar um pouco nesse exclusivismo. Só eu. Só eu. Eu vou falar uma coisa para você e anota na sua agenda. Jesus vai achar todos que estão perdidos dentro da sua casa. Glória a Deus, eu recebo em nome de A Jesus. tua família vai ser achada. Os teus filhos, teu esposo, tua família. E vou mais longe. Jesus vai encontrar, vai achar o que você perdeu. Saúde, alegria, teus sonhos, tua fé, tuas promessas, expectativas. Deixa eu profetizar de olho aberto. Nada, absolutamente nada ficará perdido na sua vida. Nada. Jesus, ele está mostrando que ele resgata, ele busca, e se alguém na tua casa já conheceu Jesus e foi até o chiqueiro, prepara a tua estrutura para correr ao seu encontro, porque ele vai voltar para casa também e vai deixar o chiqueiro. Não importa a situação que esteja, o grau em que esteja, o momento em que esteja vivendo, a palavra desta noite para você, Jesus está guardando e vai trazer para você. Eu vou profetizar: a ovelha perdida vai ser achada, a dracma perdida vai ser encontrada, e o filho que se perdeu vai reviver e vai voltar para casa. Porque Jesus é especialista. E eu estou vendo aqui que tem pessoas
que estão aqui, vão nos assistir no YouTube, que a sua fé está fraca, estão perdendo a fé. Até isso, essa chama vai ser reavivada na sua vida. Você vai voltar à plenitude do Espírito Santo e Deus vai te abençoar poderosamente. Porque tudo aqui foi encontrado. E Jesus diz para os fariseus: aquilo que eu vim fazer, eu vou fazer. E vai acontecer, vocês querendo ou não, murmurando ou não, me perseguindo ou não, me contrariando ou não, me questionando ou não, me julgando ou não, vai acontecer, porque a obra que o Pai me deu, eu vou concretizar. E eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz que naquele período da igreja primitiva, muitos fariseus e sacerdotes se converteram a Cristo, porque também foram encontrados. Então, que esta palavra nessa noite fique guardada em nossos corações. Jesus veio para buscar realmente os perdidos. E às vezes a gente olha e diz assim, mas está tão perdido, está tão aprofundado, né? Tá no profundo do pecado, fazendo coisas terríveis. Mas para Jesus, irmãos, isso não é nada. Porque para Deus nada há de impossível. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te glorificamos, porque acrescentamos a nossa festa à noite. Não queremos ser religiosos, Jesus. Nós queremos passar na rua e olhar para todas as pessoas com a possibilidade de salvação, com a probabilidade de serem encontradas. Queremos acreditar, meu Deus, que aquilo que o Senhor veio fazer vai se realizar, vai acontecer. Então nos coloca num patamar de intercessores, de homens e mulheres cheios de fé, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei se o problema desta pessoa é financeiro, eu não sei se é espiritual, eu não sei se é familiar, eu não sei se é pessoal, eu não sei se é na saúde, mas eu sei que o Senhor já está agindo, o Senhor já está estendendo a tua mão, o Senhor já está mandando os teus decretos serem estabelecidos e o teu nome vai ser glorificado na vida de cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, cada um que está assistindo esta live, seja ao vivo no YouTube. O teu milagre vai acontecer, meu Deus, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, e para o Senhor não há nada impossível. Por isso eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.